Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Nós vamos tomar as nossas Bíblias e abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo, em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Eu vou fazer a leitura do versículo 21 até o 23. 1 Coríntios, capítulo 1, de 21 ao 23. Assim diz a santa palavra de Deus. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Bendito Pai Celestial, graças te damos porque Tu és santo, Tu és justo. E o Senhor, Pai, tem cuidado de nós, tem revelado em nós a pessoa de Teu Filho Jesus Cristo, para que Ele viva em nós e Ele seja formado integralmente em cada um de nós. Pai Santo, muito obrigado por todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento e que o Teu Espírito Santo traga entendimento espiritual, para que eles então possam ver além da letra a Ti e tocar a Tua realidade. Pai Santo, nós esperamos que o Senhor fale conosco nesta manhã pela Tua santa palavra. Pai Santo, e na exposição da palavra, Tu operas cura, operas regeneração, operas mudança de vida e operas substituição de vida. Nós entregamos essa reflexão nas Tuas mãos, para que o Senhor mesmo conduza muitas vidas a Cristo, para serem totalmente libertas, totalmente regeneradas. É a nossa oração, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor de nossas vidas. Amém. Amados, este é um texto bastante interessante, que nós acabamos de ler. Nós vimos aqui que Deus ele não salva ninguém pela oração, somente pela pregação da palavra. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Eu sei que existem muitas pessoas que, pelo fato de não terem uma experiência de morte e ressurreição em Cristo, eles são inimigos da cruz. E a palavra fala que o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Amados, não existe outra possibilidade de uma pessoa ser regenerada, ser salva, enquanto ela não crer na sua morte e na sua ressurreição juntamente com Cristo. Tem muitas pessoas que nos taxam como que aquele pessoal, eles pensam que só eles é que são salvos. Eu já ouvi muitas pessoas me dizer isto. Mas eu tenho algo importante para dizer para essas pessoas. Não como que criticando-as. Eu entendo a cegueira de cada um. Eu também fui cego durante 10 anos da minha vida dentro de uma igreja evangélica. Pelo fato de uma pessoa também conhecer a mensagem da cruz e não crer nessa verdade e tê-la como realidade espiritual, não significa que esta pessoa é uma regenerada ou regenerado, ou um filho ou uma filha de Deus. Para ser filho de Deus, não existe outra maneira a não ser passando pela cruz. Pela cruz. A palavra fala que fiel é esta palavra, 2 Timóteo 2,11,
fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também com ele viveremos. Então, isto aqui nós temos que levar em consideração. Porque enquanto uma pessoa não crê na sua morte e ressurreição com Cristo, ela não será salva. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. E aprove ao Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Que loucura da pregação que é esta? 1 Coríntios 1,18, a Bíblia diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E o apóstolo Paulo vai reiterar esta verdade lá em Romanos, capítulo 6, versículo 8, que diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Mas se você ainda não ganhou a sua experiência de morte com Cristo, você não vai viver com ele. Você pode achar que você é uma pessoa salvo ou salva, contudo, Deus não tem compromisso com a sua experiência se ela não estiver alicerçada, fundamentada naquilo que ele disse em sua palavra. O nosso Pai Celestial tem compromisso com a sua palavra. Ele disse em Jeremias 1,12, eu velo sob a minha palavra para a cumpri-la. Então, Deus não tem nada com isso se você está crendo numa ilusão, numa teoria, naquilo que o homem está dizendo, que vem em nome de Deus, mas é para enganar as pessoas. Paulo, ele fez uma declaração fundamental lá em 1 Coríntios 2, versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amados, eu quero que você entenda uma coisa, que o apóstolo Paulo, ele sabia apenas isso e nada mais. Então, não vamos inferir de maneira incorreta que Paulo estava enfatizando a pregação. O que Paulo realmente ressaltava era o conhecimento. Quer estivesse em casa ou no exterior, quer estivesse sozinho ou com outras pessoas, quer estivesse convencendo indivíduos ou pregando em público, Paulo conhecia a cruz e passou a sua vida inteira à sombra da cruz. Irmãos, na época em que nós estamos vivendo, Deus, ele precisa muito mais de pessoas que conheçam a cruz do que pessoas que preguem sobre a cruz. Porque quando o apóstolo Paulo ele estava fazendo a obra entre os coríntios, ele disse que nada conhecia a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Era assim que o apóstolo Paulo pregava sobre a cruz. Ele disse lá, 1 Coríntios, capítulo 2, de 1 a 5, ele pregava assim, olha, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Você que está me ouvindo, por favor, lembre-se de que, se você não fizer a obra com o poder de Deus, tudo o que realizar será em vão. Então, ao pregar o Evangelho, o apóstolo Paulo, ele não usou palavras persuasivas de sabedoria, mas o poder de Deus. A atitude de Paulo era a de considerar-se em fraqueza, temor e grande tremor. Irmãos, Deus deve fazer com que você e eu abramos mão da própria sabedoria, da nossa própria inteligência e das nossas habilidades antes de poder usá-lo, a mim e a você. Temos que abrir mão de tudo isso, da nossa sabedoria, da nossa inteligência
das nossas habilidades, quando nós abrimos mão disso, aí o nosso Deus e Pai, Ele pode nos usar. Estamos vendo, hoje em dia, Deus, o Pai, Ele está procurando pessoas que não confiem em si mesmas e não sejam voluntariosas. Por quê? Porque se o Senhor encontrar tais pessoas, Ele as usará de acordo com a medida em que não confiam nas próprias capacidades. Mas, amados, muitas pessoas elas acham que por ter uma fé ortodoxa, bem certinha, e pelo fato de entender a Bíblia, elas estão capacitadas para servir a Cristo. Porém, eu gostaria de declarar que o Espírito Santo só pode agir por meio daqueles que estão completamente consagrados ao Senhor, ou seja, completamente entregues nas mãos de Deus. Apenas estes indivíduos podem ser canais para o fluir do poder da vida divina para outras pessoas. Lembra de Moisés? Assim como Moisés foi o primeiro a ser tratado por Deus, você e eu também devemos ser tratados por Deus. Se Deus não tivesse trabalhado ali na vida de Moisés, Moisés não teria como trabalhar com os filhos de Israel. Agora entenda uma coisa, se Deus não tivesse ali lidado com Moisés, ele não poderia ter lidado com Faraó e com os egípcios. Porque se ele não puder tratar comigo e com você, não terá como tratar com as pessoas do mundo e com os espíritos malignos também, entenda isso. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Será que já fomos verdadeiramente tomados por Deus? Será que já fomos? Se sim, Ele será capaz de lidar com Satanás e com as pessoas mundanas. 2 Coríntios 10:6, a Bíblia traz uma revelação maravilhosa. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, Ele vai punir toda desobediência quando? Uma vez que a minha e a sua submissão seja completa a Ele. Que nós sejamos de fato prisioneiros do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra prisioneiro significa no grego escravo, mas escravo não por força, mas voluntariamente. Quando então nós optamos por sermos escravos de Cristo, isto é, por amor a Ele, ser escravos por amor, isso é maravilhoso, então Ele pode de fato operar através de nós para tratar e punir toda desobediência que há neste mundo, que há no meio do povo de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele precisava falar aos crentes de Corinto desta maneira, pois sabia muito bem que não conseguiria lidar com aqueles que estavam em rebelião contra Deus se a maioria dos cristãos não fosse tratada antes. Então, ele teve de esperar que os cristãos de Corinto obedecessem e apenas quando submeteram-se, aí sim, conseguiu lidar com os rebeldes. Irmãos, se os cristãos não tivessem sido tratados antes, o apóstolo Paulo, com certeza, ele não teria como tratar com os poucos remanescentes. Mas Deus, ele trata, Deus, ele trabalha. Ele trabalhou na vida de Moisés. Você vai verificar lá a partir do livro de Atos, no capítulo 7, 22. Então, nesse texto nós podemos compreender a educação que Moisés recebeu nos primeiros anos de vida. Lá em Atos 7, 22 está escrito assim: E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Então, irmãos, aqui nós aprendemos que ele aprendeu toda a sabedoria do Egito e tornou-se um homem eloquente e mais capaz. Mas observe uma coisa, mesmo assim, o aprendizado, a habilidade e o brilhantismo com as palavras e obras não o qualificaram para ser usado por Deus. Isso significa que a nossa intelectualidade, o nosso academicismo,
não tem nenhum valor ou importância para Deus. Ao contrário, esses tais complementos passaram a ser os motivos pelos quais Deus não poderia usar ali, no caso, a Moisés. Irmãos, como os homens buscam sabedoria e poder nesses dias, não é verdade? Porém, irmãos, Deus, ele procura os loucos e também os fracos. Se você analisar com bastante cuidado, você vai descobrir que a primeira epístola aos Coríntios, ela fala a respeito da sabedoria e do poder de Cristo. E além disso, declara que Deus escolhe o louco e o fraco. Os gregos, eles buscam sabedoria, e os judeus, milagres que demonstrem poder. É que hoje os crentes estão buscando também milagres, poder. Mas que poder que eles estão buscando? Se foi dado para Cristo todo o poder, se uma pessoa que se diz cristã anda em busca de poder, é porque ela ainda não é uma pessoa regenerada. Porque Jesus, quando Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele apareceu para seus discípulos e disse lá em Mateus 28, verso 18: todo poder é me dado no céu e na terra. Então Deus deu para Cristo todo poder, não só no céu, mas também na terra. Então, quando eu creio que eu estou crucificado com Cristo, eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E Cristo, ele vive em mim com todo o poder. Então, se eu tenho Cristo, eu tenho nesta pessoa todo o poder. E eu não preciso ficar aí buscando poder, porque eu tenho todo o poder. Em Atos 1:8 a palavra fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Se nós vamos receber, não temos que sair atrás de busca de poder. Tá certo? Nós temos que buscar cada vez mais fraqueza. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, mas Deus, ele coloca de lado a sabedoria e o poder dos homens. Pois onde há sabedoria humana, há um poder carnal. E a sabedoria e o poder humanos só podem ser eficazes nas relações humanas. Se tais homens forem usados na obra de Deus, eles a destruirão, porque não tem como o Senhor edificar a sua obra através da sabedoria humana, porque ela é mundana, ela é diabólica, ela é daqui da terra, é terrena, mas Deus, a sabedoria verdadeira, a palavra fala que todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Então, irmãos, Deus não vai trabalhar com a minha e com a sua intelectualidade, com o meu e com o seu conhecimento. Ele vai trabalhar com vidas que creram, que morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo. Aí Deus vai poder usar essas pessoas. E Deus usará tão somente o poder e a força do Espírito Santo a fim de realizar a sua obra. E esta força e este poder são manifestados pelos fracos e loucos. Porque a mensagem da cruz é uma loucura. É loucura para os que perecem. Lá em 1 Coríntios 1,18 a Bíblia diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então Deus vai usar o seu poder e vai manifestar o seu poder nas pessoas fracas e loucas que creram nesta mensagem. Isso é uma loucura. Você dizer que você está crucificado com Cristo. O religioso, ele range os dentes, ele fica ressentido, ele não quer essa mensagem, ele quer uma vida de religião, ele quer sentir uns arrepios no seu corpo, mas ele não quer Cristo, ele não quer um relacionamento com o Senhor. Irmãos, a menos que eu e você, nós sejamos levados por Deus de forma prática, não teórica, a abrir mão da sabedoria e do poder que temos, e passarmos a ser fracos e loucos diante dele, ele não nos poderá usar. Deus só vai usar instrumentos que ele quebrou, que foram quebrantados por ele. Um exemplo disso é Cristo. Jesus,
Ele é o pão da vida, mas ninguém consegue comer um pão inteiro. Você consegue engolir um pão inteiro? Não tem jeito. Então Jesus, sendo o pão da vida, e ele para alimentar a todos nós, ele foi quebrado. Ele foi triturado lá na cruz, o nosso Senhor. Então, amados, nós vamos ver aqui como Deus tratou com a sabedoria e o poder carnais de Moisés. Vamos olhar para Moisés. Se der tempo, a gente vai olhar para algumas pessoas aqui do Novo Testamento. Você sabe, eu sei, todos nós já estamos bastante familiarizados com Moisés. Moisés tinha eloquência, Moisés tinha sabedoria, tinha poder e conhecimento. E Moisés sentia que poderia fazer alguma coisa com esses talentos que ele possuía. Como é que nós sabemos disso? Porque quando ele viu um irmão seu, lá, um inimigo oprimindo ali os seus irmãos, o que ele fez? Com a sua força, com seu poder, ele matou um egípcio com a sua força física. Mas interessante, irmãos, que depois, ali no dia seguinte, ele descobriu que 2 israelitas discutiam. Aí Moisés foi lá e tentou reconciliá-los. E sem dúvida pensou que se tratasse de uma tarefa fácil. Mas, para a surpresa de Moisés, ele foi rejeitado pelos mesmos que chegaram a mencionar o assassinato do egípcio ocorrido num dia anterior. Aí o que aconteceu com Moisés? Com medo, ele rumou para a terra de Midian. Lembra? Agora, irmãos, o que isso tudo significa? Moisés, ele conhecia apenas o próprio poder e a própria sabedoria, mas precisava reconhecer a sua loucura e sua fraqueza. Deus queria mostrar para Moisés que, ao confiar em si mesmo, ele não poderia fazer certas coisas. E Moisés, sinceramente, desejava ajudar Deus a salvar os filhos de Israel. Mas Deus não tinha necessidade da ajuda humana, do desempenho humano. Olha, queridos, vou dizer uma coisa muito séria para você. As pessoas que tentam ajudar o Senhor com a sabedoria e o poder carnais nunca serão por Deus aprovadas. Entenda isso. As pessoas que tentam ajudar o Senhor com a sua sabedoria e os seus poderes carnais nunca serão por Ele aprovadas. Muitas são rejeitadas por Deus por serem sábias e poderosas demais, e não por serem desprovidas de sabedoria e poder. Por isso, o nosso Pai, o nosso Deus, não pode usá-las. Deus as coloca de lado e as deixa acalmar. Porque o nosso Pai, Ele esperará até que o fogo natural seja extinto diante dele, antes de Deus poder usar essas pessoas. Se você não passar pela cruz, se a cruz não for trabalhada na sua vida, se você não levar o morrer de Cristo sempre por toda parte, não pode haver uma manifestação da vida de Cristo em você. E Moisés era uma pessoa que tentava ajudar a Deus com o poder e a sabedoria, mas carnais. Então, o que Deus fez? Deus o fez parar e recusou-se a usá-lo enquanto a sabedoria sentimental e almática jorrasse poder carnal com facilidade. Irmãos, nós temos que entender que os atributos carnais, eles não têm lugar na obra de Deus. E nós sabemos que durante os 40 anos lá no deserto, Moisés não foi apenas provado, mas também ensinado por Deus. E ali, atrás do deserto, Moisés aprendeu a ver como tudo que possuía era inútil. Ele não seria usado até então, até que ele fosse desconstruído. Amados, e o mesmo ocorre comigo e com você também. Sabe por quê? Porque atualmente o nosso Deus, Ele também nos coloca no deserto com a intenção de provar-nos, de nos ensinar. Agora, quando Deus o põe de lado, é possível que você não compreenda a sua vontade, então você torna-se uma pessoa rebelde. E vez após vez, Deus o coloca no deserto, num meio ambiente que não é propício, para que você se submeta à sua mão poderosa. Amados, isso significa provar,
se você fará ou não a vontade divina, pois sua própria vontade precisa ser trabalhada, ela precisa ser quebrada. Deus, para nos usar, Ele tem que quebrar a minha e a sua vontade. Ele vai usar um instrumento chamado cruz. Nós temos que, se possível, com a ajuda do Senhor, pedir a Ele que trabalhe a cruz profundamente em nosso interior. Aí vai tratar de uma crise que você deve enfrentar. A rejeição que Moisés recebeu da parte dos filhos de Israel veio de Deus. O fato lá de Faraó procurar matar Moisés também veio de Deus. Irmãos, da mesma forma, a passagem pelo deserto veio de Deus. E depois de ter estabelecido várias comunicações com Deus no deserto por 40 anos, Moisés, enfim, ele foi ensinado por Deus e percebeu, afinal, a sua completa inutilidade. Nós temos que compreender quem nós somos. Quem que nós somos? Inúteis por natureza. Inúteis. Né? Ah, mas isso aqui, eu não acredito que nós somos tão inúteis. A palavra fala que nós somos. Lá em Romanos 3, versículo 11 e 12, a Bíblia diz assim: é muito duro, mas dói. Duro, dói, mas cura. Diz assim, Romanos 3, 11 e 12. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Eu e você, nós somos completamente homens e mulheres inúteis. Temos que ser trabalhados pelo Senhor para que então Ele possa trabalhar através de nós. Caso contrário, não tem nenhuma possibilidade. Nós somos inúteis sim. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos. E quando nós tivermos os nossos olhos abertos, nós vamos compreender isso de uma forma tão real, tão preciosa. Irmãos, então ali, quando Moisés de fato ele compreendeu o quanto ele era inútil, ele não mais sonhava em salvar ali os israelitas com as suas próprias habilidades, com os seus desempenhos. E Moisés também não se considerava um homem grande e poderoso. Moisés, ele deixou de considerar-se o padrão de alguém que vivia no meio espiritual. E por fim, Moisés soube que não conseguiria fazer. Então foi a esse ponto que Deus desejou que Moisés chegasse durante todo o tempo ali, né? Mais tarde, nós sabemos, né, pela palavra de Deus, que lá no Monte Horebe, Deus mandou Moisés libertar os filhos de Israel. Agora, se a libertação tivesse ocorrido 40 anos antes, Moisés, sem dúvida, não teria tido a oportunidade de ser usado. Mas, ao contrário aqui, mesmo sem a ordenança do Senhor, Moisés teria ido por vontade própria. Por quê? Porque naquela época, ele sabia tão somente o que conseguia fazer e não tinha noção do que não podia fazer. Mas, entretanto, meus queridos e amados ouvintes, Moisés, ele estava diferente agora. Ele sabia realmente o tipo de pessoa que era. Enfim, Moisés percebeu que o seu poder e sua sabedoria nada poderiam fazer na obra de Deus. Então Moisés diz para Deus, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 11, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Então ali, Moisés, depois de 40 anos, ali atrás do deserto. No deserto já é terrível, imagina atrás do deserto. Quando Deus o chamou, ele fez essa pergunta, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Então Moisés estava quebrado, totalmente quebrantado pelo trabalho da cruz. Então, irmãos, como ele estava muito diferente aqui do que era antes, né? Porque anteriormente, Moisés pensava ser o único no mundo. Agora, porém, ele confessava, quem sou eu? Quem sou eu? Irmãos, além de ter deixado de ser arrogante, Moisés, ele não colocava mais a sua confiança em si mesmo, mas se considerava um João ninguém. Deus também nos fará chegar a esse ponto, que é um isolamento espiritual, santo e abençoado. Agora, se não enxergarmos em nosso coração que nada somos, ainda não poderemos ser pessoas usadas pelo Senhor.
Moisés ele confessou que por si próprio ele não poderia tirar os filhos de Israel do Egito. Por quê? Porque ele havia passado a considerar-se insignificante e incapaz. Deus só vai trabalhar na nossa insignificância. Você só será uma bênção nas mãos do nosso Pai Celestial quando você reconhecer que você é um verme, que você é um insignificante, que você é um João ninguém. Aí ele pode ser tudo. Como Moisés, porque Moisés reconheceu, enfim, a sua inaptidão, e aquele que ainda não reconheceu a sua fragilidade, não serve para fazer a obra de Deus. Moisés, ele percebeu que a obra era grande demais, e ele enxergou quão pequeno ele era. Finalmente, irmãos, ele havia aprendido a lição. Moisés ele não mais ousava usar a sabedoria natural e o poder da carne. Ele reconhecia sua fraqueza, sua incapacidade e julgava-se o menor de todos, pois ele perguntou a Deus: quem sou eu? Quem sou eu? E deixou que Deus o julgasse. Então, nós vemos aqui que Moisés ele precisou ser levado a esse ponto para que Deus pudesse usá-lo. Moisés também. Ele teve que reconhecer ali a sua falta de eloquência. Mas Deus tinha que encorajar Moisés. E todo atrevimento, o poder e toda a sabedoria anteriores haviam morrido. E agora deveriam ser recebidos novamente, mas das mãos de Deus. Então, amados, isso aqui significa uma vida de ressurreição. Porque o longo período de 40 anos foi como se um grupo de Arão tivesse de passar a noite diante da arca do Senhor. E depois da noite, entretanto, tudo que havia morrido seria ressuscitado. Então, entendemos uma coisa. Na obra de Deus, tudo deve passar pela morte e ser ressuscitado antes de poder ser usado. Ou seja, somente aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo podem ser usados por Deus, porque não dependem das suas capacidades, mas dependem do poder de Deus, de um poder que vem do alto, que vem de cima, que desce para as nossas vidas. Porque, irmãos, Deus não vai trabalhar com a minha e com a sua sabedoria carnal, mas não vai mesmo. Ele vai trabalhar com aquilo que é do alto. Nós temos que entender isso verdadeiramente. Porque, amados, lá em Tiago, no capítulo 3, a partir do verso 13, está escrito assim. Vou ler do 13 até o 17. Tiago 3, do 13 a 17, a Bíblia diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendem em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Então há uma sabedoria terrena que é animal e demoníaca. É com essa sabedoria que muitos estão tentando realizar a obra de Deus. Enquanto uma pessoa não passar pela cruz, perder todas essas habilidades, essas capacidades naturais, Deus não pode usar essa pessoa. Você já creu na sua morte e ressurreição em Cristo? Queridos, a gente vê hoje em dia tantas pessoas querendo fazer a obra de Deus, mas nunca nasceram de novo, nunca foram regeneradas, nunca creram em sua morte e ressurreição com Cristo. Por isso que quando nós observamos um jovem que demonstra conhecimento, imaginação e habilidade, a maioria de nós é levada a pensar que este jovem poderia ser realmente usado nas mãos de Deus caso fosse salvo. Mas permita dizer que, embora esse jovem possua conhecimento, possua coragem, talento,
ele não é nada nas mãos de Deus, pois para Deus, tanto a sabedoria quanto a tolice carnais são imprestáveis. Temos que entender isso. O sábio, ele deve deixar a sua sabedoria morrer, e o tolo tem de fazer o mesmo com a sua tolice. Apenas o que emerge aí na esfera da ressurreição pode ser usado por Deus. E tudo que pertence ao domínio natural, carnal, deve morrer. E então, somente então, receberemos de Deus o novo e o ressuscitado. E esse é um grande princípio pertinente à obra de Deus. Tudo que ainda não foi levantado dos mortos não é utilizável na obra de Deus. Depois de 40 longos anos, Moisés finalmente compreendeu que todo o talento, o poder e toda a sabedoria anteriores eram completamente imprestáveis na obra de Deus. Moisés havia passado pela morte e por isso Deus poderia conceder-lhe coragem e capacidade para ele fazer a obra de Deus numa vida de ressurreição. Se você ler, por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 12, você vai descobrir que Deus prometera estar com Moisés. No versículo 13, porém, Moisés perguntou mais coisas. Ele disse assim: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Observamos que ele não mais ousava julgar-se sábio, embora tivesse a capacidade de instruir as pessoas. Ele preferiu depender do Senhor. Senhor, o que eu vou dizer para eles? Então, irmãos, nesse tempo, Moisés havia sido tratado por Deus, ainda que não supusesse ou imaginasse. Ele não ousava agir com presunção, e por isso ele perguntou a Deus desse modo. O que eu vou dizer para eles? Porque ele havia aprendido a lição, que não era diferente da que o próprio Senhor Jesus apresentara. Lembra que Jesus disse lá em João 12, 49 e 50? Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Está vendo? Moisés agiu igual a Cristo. Moisés havia percebido que até mesmo as palavras que falava deveriam ser governadas por Deus. Irmãos, quão frequentemente falta às nossas palavras a restrição de Deus? As pessoas eloquentes, sobretudo, precisam da moderação do Senhor, pois elas imaginam que podem falar. Mas aqueles que já foram trabalhados e tratados por Deus sabem como aprender a falar e não ousam confiar em si mesmos. Ainda que Deus tivesse dito seu nome a Moisés, Moisés estava com medo de ir. Por quê? Porque Moisés temia que os filhos de Israel não acreditassem em suas palavras. Mas lá atrás, ele havia ousado arriscar-se sozinho, matando um egípcio e advertir 2 israelitas contenciosos. Mas quando Deus o mandou ir, Moisés tremeu e ficou atemorizado. Por quê? Porque a sua coragem natural tinha desaparecido totalmente e a sua autoconfiança havia sumido por completo. Então, Deus podia usar Moisés, não na força de Moisés, porque Moisés estava um homem fraco agora. E Paulo vai dizer, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10, porque quando sou fraco, então eu sou forte, mas forte na força que Deus me supre, não na minha própria capacidade. Irmãos, Moisés, ele não acreditava mais em si mesmo, e ele passou a ser humilde, mas sua humildade quase se transformou em timidez. Mas contudo, irmãos, a verdadeira humildade e a falta de confiança em si mesmo são evidências e manifestações espirituais. E Moisés havia, enfim, aprendido a lição e tinha consciência de que não poderia fazer nada entre os filhos de Israel sozinho. Por isso que
Deus o encorajou pela terceira vez e concedeu-lhe o poder de operar milagres, de transformar uma vara em uma serpente, de tornar água em sangue, de ferir a própria mão com lepra, e por meio desses sinais o povo iria acreditar nele. Mas, no entanto, apesar disso tudo, Moisés disse pela quarta vez, lembra? Lá em Êxodo 4, versículo 10, Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Irmãos, estas palavras são completamente opostas ao conteúdo do que está registrado lá em Atos 7, versículo 22, que diz como Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras. Irmãos, Moisés estava tentando justificar-se, dizendo que não poderia falar em virtude de não ser eloquente. Mas quem diz que Deus trabalha com a minha e com a sua eloquência? Mas Deus fez de Arão a boca de Moisés. Ele era tão inútil, se considerava tão inútil que ele nem sabia falar. Ele estava balindo igual a ovelha. Ficou 40 anos sendo tratado pelo Senhor atrás do deserto, apacentando ovelhas. 40 anos só ouvindo ali o barulho de ovelhas. Mas, se você continuar a ler a sua Bíblia, você não vai encontrar o relato de que Arão falou ao povo por Moisés, mas sim que Moisés falou ao povo. E por quê? Porque durante os muitos anos precedentes, Moisés havia aprendido que para Deus nada valiam a eloquência, o poder e a sabedoria carnal, a sabedoria natural. Se o Espírito Santo de Deus não mover as pessoas e lhes der eloquência, sabedoria e poder, a habilidade natural será absolutamente inútil para a obra de Deus. Poder espiritual, porém, ele é necessário, mas é o poder que vem do alto. Então, amados, depois de ter se relacionado muito com o Senhor, você sabe como não usar a eloquência natural, você sabe? Você preferiria não pronunciar muitas palavras persuasivas que sou pouco inteligentes? Olha, você que me escuta nesta oportunidade, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já recebeu a obra da cruz e morreu para o seu próprio discurso? Sem dúvida, o meu e o seu discurso vai revelar que tipo de pessoa eu e você nós somos. E Deus almeja constatar que a excelência do que falamos produz apenas frutos espirituais. Se ao falar não formos vencidos por Deus, nós traremos um grande prejuízo para a sua obra e para a sua igreja. Nós vemos aqui que Moisés justificou-se de duas maneiras. Primeiro, ele disse que nunca havia sido eloquente, mas pesado de boca. Em segundo lugar, mesmo depois de ter Deus falado com ele, ele disse que continuava sendo pesado de língua. Assim, nós vemos aqui que Moisés, ele mostrou-se completamente inútil diante de Deus, e Moisés reconheceu que nenhum de seus atributos poderia ser sustentados perante Deus. Irmãos, que lição, né? Moisés realmente havia aprendido uma lição muito profunda, pois durante aqueles 40 anos, libertou-se de tudo que pertencia a seu ego e à vida natural. Inclusive, a última coisa que Deus desconstruiu nele foi ali onde ele viu aquela visão da sarça ardente. Ele estava com aquelas sandálias do Egito. Lembra que Deus disse para ele, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você vai pisar aqui é terra santa. Então, a última coisa que ele tinha lá do Egito era aquela sandália. Então, Deus desnudou, desconstruiu completamente a vida de Moisés. E a partir daí, dessa desconstrução, Deus poderia usar a Moisés. Amados, entendemos uma coisa, que o fato de alguém reconhecer apenas a sua própria inutilidade ainda é insuficiente. O importante é conhecer o poder de Deus, e conhecê-lo é a verdadeira ressurreição. Nós cremos que nós morremos com Cristo. Romanos 6, verso 6, a Bíblia diz assim, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o
corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. E Colossenses 3, versículo 3 fala: porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Nós morremos, mas ao terceiro dia, segundo diz Efésios 6, quando o nosso Pai Celestial ressuscitou a Jesus dentre os mortos, a mesma Bíblia que afirma que Deus ressuscitou a Cristo, também afirma que nós somos ressuscitados com Cristo e assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso que Deus, ele queria que Moisés soubesse que fora ele, que fora, aliás, o Pai, fora Deus, que de fato levou ele a uma experiência de morte e ressurreição. Porque Deus foi a boca de Moisés. E assim sendo, irmãos, Deus tentou encorajar Moisés. Lembra lá de Êxodo 4, verso 13? Ah, Senhor, envia aquele que has de enviar menos a mim. Aí Moisés justificou-se mais uma vez. Mas quando Deus ouviu desculpar-se, irritou-se com ele. Por quê? Porque embora o fato de chegarmos a despir-nos da autoconfiança seja muito relevante e altamente aceitável para Deus, se permanecermos parados e recusarmos ir adiante, confiando nele, nós vamos desagradar o Senhor de uma forma bastante profunda. Por isso, irmãos, nós precisamos ter cuidado para não balançar de um extremo para o outro. Porque se Deus prometeu-nos eloquência, estaremos pecando contra ele se não avançarmos. Por isso que devemos ter humildade, mas não recuar. Nós devemos ser cuidadosos, mas não tímidos. Precisamos sim tomar cuidado para não deixar de confiar em Deus e para não confiar em nós mesmos. Deus, ele nos faz passar pela morte com a finalidade de erguer-nos. A morte não é o fim, mas a ressurreição é o objetivo. Então, eu e você, nós seremos inúteis se permanecermos na morte e não ressuscitarmos. Cristo morreu, ressuscitou. Essa é a minha e a sua experiência também. Naquele sacrifício, na sua morte e ressurreição, ele também nos incluiu, nos fazendo morrer, mas nos ressuscitando juntamente com ele. Por isso que Moisés, ele quis esconder-se, teve preguiça. E Moisés chegou a antecipar que seria melhor Deus não o enviar. Irmãos, é bom para alguém reconhecer sua própria fraqueza, mas não crer que Deus é capaz de fortalecê-lo, isso aqui é um elemento prejudicial nesse autoconhecimento. Porque tanto o julgamento excessivo da fraqueza de alguém, quanto a estimativa excessiva do poder de alguém, podem fazer com que deixemos de confiar em Deus. Muitos recuos não constituem humildade espiritual, não, mas refletem medo e muitas vezes preguiça que se originam quando a pessoa olha para dentro de si mesma. Devemos confiar no poder tremendo de Deus e sermos fortes na força dele. Nós não temos força, toda a nossa suficiência vem de Cristo. Por isso que é muitíssimo importante na obra espiritual que haja uma transação clara a respeito do comissionamento feito por Deus a nós. O Senhor Jesus, ele não veio para este mundo por conta própria, mas a Bíblia diz que ele foi enviado, o Pai enviou seu Filho para o mundo. E hoje em dia, meus irmãos, a obra de Deus é prejudicada por muitas pessoas que se oferecem como voluntárias e não são enviadas por ele. Deus, ele não aprova as pessoas que trabalham na obra sem terem sido enviadas, nem se agrada das obras presunçosas dos homens. Por quê? Porque o pecado da soberba é igual ao pecado da rebelião. Deixar de agir é pecado. Agir sem ter sido ordenado também o é. Moisés não foi, porque não quis. Na verdade, ele nem sequer desejava ir. Porém, Deus o havia mandado ir. É muito diferente, irmãos. É muito diferente. Então, que Deus, na sua infinita graça, possa nos dar esta visão clara, esta visão real, para nós desejar ver o Senhor glorificado. E desejamos que a sua vontade seja cumprida. Nós devemos ter esse desejo de aguardar por ele. Esperamos que ele
e não nós mesmos. Tenha posse. Nunca dirigiremos nossa vida e nosso trabalho com a sabedoria carnal, mas perguntaremos se estamos cumprindo a vontade de Deus. Temos cumprido a sua vontade? Não desejamos realizar nossa própria vontade, irmãos, mas queiramos que a vontade de Deus se cumpra na minha e na sua vida. Caso contrário, é muito perigoso. Nós vamos muitas vezes estar fazendo a obra do Senhor, a vontade do Senhor, na energia da carne. Somente aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo podem fazer a obra do Senhor na força do Espírito, aquela força que Deus supre. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos instrui, que nos enche de vida, que nos fortalece, que nos enriquece. Eu quero te suplicar em nome de Teu Filho Jesus, ó Pai. E sei que a Tua vontade é levar muitos filhos à glória, porque o Teu desejo é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pai, faça esta obra na vida daqueles que já nos ouviram, nessa oportunidade, levando a eles a crerem como realidade espiritual na Sua morte e na Sua ressurreição, na pessoa de Teu Filho Jesus Cristo. É no nome dele que eu te peço, Pai. Amém. Amados, tenham todos vocês um bom dia. Eu estou aguardando a sua visita em nosso templo, na cidade de Sidrolândia, Rua Acre, número 260. Os nossos encontros acontecem às quartas-feiras, às 19h30, às sextas-feiras, reunião de oração, às 19h30, escola bíblica dominical, às 9 da manhã, e culto de louvor e adoração a Deus, às 19h30. Venha você e traga todos os seus familiares. Que Deus continue te abençoando na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 2693 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Pela fé fui atraído no seu corpo lá na cruz. Fui crucificado, morto e sepultado, ressuscitado para a luz em Jesus. Liberto da lei, do pecado e da morte, e não há mais condenação. Tudo consumado, tudo já foi pago por meu Jesus Cristo lá na cruz. E agora livre tenho a salvação, louvo ao Senhor com gratidão. Com Cristo habitando em mim, justificado estou. Com Cristo habitando em mim, vivificado eu sou. Com Cristo habitando em mim, vivendo eu vou. Com Cristo habitando em mim, para o céu da glória, com Ele eu vou. Com Cristo habitando em mim, para o céu da glória, com Ele eu vou. Eu estou em Cristo, pela fé fui atraído no seu corpo lá na cruz.
Fui crucificado, morto e sepultado, ressuscitado para a luz em Jesus. Liberto da lei, do pecado e da morte, e não há mais condenação. Tudo consumado, tudo já foi pago por meu Jesus Cristo lá na cruz. E agora livre tenho a salvação, louvo ao Senhor com gratidão. Com Cristo habitando em mim, descansado estou. Com Cristo habitando em mim, esperando eu vou. Com Cristo habitando em mim, vencedor eu sou. Com Cristo habitando em mim, para o céu da glória, com Ele eu vou. Com Cristo habitando em mim, para o céu da glória, com Ele eu vou. Com Cristo habitando em mim, para o céu da glória, com Ele eu vou. Com Cristo habitando em mim, para o céu da glória, com Ele eu vou.